Incidente de Varginha ou Incidente em Varginha. Como ficou conhecido pela imprensa brasileira, foi uma alegada série de aparições de OVNIs voadores não identificados, que gerou teorias da conspiração sobre captura de seres extraterrestres pelas autoridades militares brasileiras em janeiro de 1996, no município de Varginha, sul do estado de Minas Gerais. Tais relatos foram primeiramente transmitidos no Fantástico e rapidamente reuniu extensa cobertura de mídia em todo o mundo, incluindo um artigo no The Wall Street Journal. Toda a história é baseada em relatos e testemunhas. As autoridades locais e federais negaram todas as afirmações de naves e seres extraterrestres, enquanto teóricos da conspiração alegaram encobrimento. A falta de evidências do incidente, baseada unicamente em relatos e testemunhos, foi notada até mesmo por ufólogos crédulos. O ufólogo Kevin Handley notou que não há evidências físicas que deem suporte ao caso, acrescentando que, na verdade, não fomos capazes de verificar nada. E o ufólogo brasileiro Ubirajara Rodrigues, um dos principais divulgadores da história em 1996, afirmou que não há provas de que foram capturados um ser extraterrestre. Os relatos de criaturas. Segundo relatos da mídia, uma criatura foi avistada por 3 mulheres de 14 e 21 anos. As irmãs Liliane e Valquíria Fátima Silva, sua amiga Kátia Andrade Xavier, na tarde de 20 de janeiro de 1996, quando chovia forte e ventava muito, resolveram pegar um atalho por um terreno baldio, onde disseram ter se assustado com a criatura de olhos vermelhos agachada. As irmãs Silva afirmaram ter visto e disseram à mãe que tinha visto o diabo. A mulher não acreditou nelas até que foi para a área onde elas supostamente tinham avistado a criatura, onde diz ter sentido um cheiro desagradável que não soube descrever. E não encontrou nada além de uma marca no chão e um cachorro cheirando o local. Depois de relatar seu conto à família e amigos, as meninas foram contactadas pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues, e logo boatos começaram a se espalhar por toda a cidade sobre avistamento de OVNIs e criaturas alienígenas, sendo abduzidas pelas forças militares. O zelador do zoológico local também afirmou ter visto uma criatura estranha, levada para lá pelos corpos de bombeiro, mas que não foi deixada lá. Nos meses seguintes, 3 animais morreram sem causa conhecida. O áudio de um relato fornecido por ufólogo e atribuído a um militar anônimo dava detalhes da suposta criatura, e afirmava que esta teria sido recolhido pelo corpo de bombeiros, que emitiu nota desmentindo a alegação, e levada para a ESA, Escola de Sargento das Armas. O comandante da ESA, General Lima, leu nota em coletivo de imprensa negando estas alegações. Coronel Olímpio Valderlei, que ufólogos alegam ter sido apontado por um militar como líder da operação de captura dos supostos ETs, não gravou entrevista e disse por telefone que a história foi inventada por um ex-soldado. Relatos de aparições de OVNIs. Oralina Eurício de Freitas, proprietários de uma fazenda na cidade, após os relatos descritos acima, afirmaram ter visto um OVNI pairando sobre o seu pasto em uma madrugada de janeiro daquele ano. Oralina disse ter sido atraída pela agitação súbita de seus animais, que viu um objeto voador. Ela disse ainda que chamou o marido, que eles observaram o objeto por cerca de 40 minutos. Em fevereiro de 2017 foi divulgado um documento do ministro da Aeronáutica, onde fazendeiros e comerciantes afirmaram terem visto OVNIs ao redor do município em 1971. Segundo o documento, o OVNI sobrevoou a escola de sargento das armas em Três Corações e causou alguns transtornos aos moradores. Em maio de 1996, o comandante da escola de sargento das armas, ESA, terminou a abertura de uma sindicância para investigar as notícias veiculadas pela imprensa envolvendo militares da escola. O responsável pela sindicância foi o seu Enisairo Fagundes. Foram enviados os militares citados pela mídia e seus testemunhas. Concluiu-se que, em relação à movimentação extraordinária de viaturas militares na cidade de Varginha, o alúdido deslocamento tratou-se de manutenção dos veículos em concessionárias nos dias 25 e 26 de janeiro. Portanto, não nos dias 22, 23 e 24.
Data dos alúdicos eventos de caso Varginha, que os militares citados não participaram de nenhum transporte de qualquer tipo de carga e que os meios de comunicação estavam equivocados, dando publicidade a fatos inverídicos. O inquérito militar. Em 29 de janeiro de 1997, o comandante da Escola de Sargentos das Armas, ESA, determinou a instauração de um inquérito militar sobre as alegações contidas no livro Incidente em Varginha, de autoria do Vittorio Paccassini e Max Portes. O resultado da IPM foi levado ao público pela mídia em outubro de 2010. Concluiu-se que apenas pesquisas pseudocientíficas descritas de caráter sensacionalistas, baseadas em provas testemunhais de credibilidade duvidosa, a hipótese mais provável oferecida para a suposta criatura avistada pelas 3 mulheres foi que poderia ser um cidadão com problemas mentais conhecido na região como Dio. A movimentação de veículos militares foi explicada pelo fato de que viaturas de exército haviam sido levados para manutenção. As chuvas fortes teriam ocasionado várias ocasiões que necessitaram atendimento dos bombeiros. Nenhuma dessas ocorrências envolveu a apresentação de animal ou criaturas estranhas. A conclusão da IPM foi de que a obra era de caráter ficcional e que, apesar da ingenuidade, não existiu prática de crime. O ufólogo Marcos Antônio Petit disse ter depoimento de várias fontes que confirmam a presença de seres extraterrestres e a queda de uma aeronave, que elas foram acobertadas pelas autoridades do Brasil. O falecido ufólogo Claudenir Covo alega que não estava chovendo quando os 3 meninos viram a criatura. As irmãs Liliana Valkyrian, que disseram ter visto o ser desconhecido, disseram que cerca de 4 meses após o ocorrido, 5 homens apareceram na casa delas por volta das 22 horas, oferecendo dinheiro para que gravassem a entrevista, desmentindo o que tinham afirmado, desmentindo o que vinham afirmando. Segundo elas, homens misteriosos começaram a seguir a mãe delas e também a dar telefonemas. Com medo, elas deram entrevista à imprensa e a perseguição cessou. Em uma reportagem do Fantástico foi produzido um relato atribuído a um militar anônimo. Deu detalhes da suposta criatura e afirmou que ela foi levada para a ESA, Escola de Sargento das Armas. Em coletiva de imprensa, o comandante da ESA, General Lima, leu nota negando a história. O coronel Olímpio Vanderlei, que foi apontado por um militar como responsável pela captura dos supostos ETs, não gravou entrevista e disse por telefone que a história foi inventada por um ex-soldado. Marcos Antônio Petit, da revista UFO, alegou que a chuva que o IPM deu como um dos motivos das meninas terem confundido o mudinho com uma suposta criatura teria acontecido depois. Também mencionou a declaração e a mudança de posicionamento de um dos ufólogos que cobria o caso. O Birajara Rodrigues, que após conceder depoimento aos militares, disse que recebeu um educado, simpático e justo pedido para que procurasse não provocar a imprensa. Um sensacionalismo em razão da IPM. Birajara, que era coautor da publicação, se afastou da revista UFO, pois a mesma prosseguiu divulgando os inquéritos. Ainda segundo Pet, a sindicância iniciada pelo Exército em 10 de maio de 1996 seria para tentar encontrar os informantes dos ufólogos e, supostamente, havia a preocupação do comando da ESA de que alguns militares deixassem o exército e revelassem os fatos relacionados ao caso Varginha. Se isso acontecesse, pelo menos numa visão limitada dos que consideram a desenvolveram a sindicância, aquela força singular já teria preparada outra versão para a imprensa. Uma nova tentativa de defender a verdade oficial no órgão. Depoimentos desmentindo tudo, previamente prestado. Petit também alega que a IPM não ouviu as testemunhas locais que disseram ter visto suposta criatura. Petit também sugeriu que teria sido um equívoco a imprensa divulgar que o IPM investigou o caso Varginha, dizendo que o fato de o IPM ter sido motivado pelo livro lançado por Paccassini e Portes, de alguma forma contaria esse fato. Ele ressaltou um trecho do IPM. Os autores teriam dado sobre o manto do anonimato militares da ESA a prestarem depoimentos reveladores de todos sigilosos sobre o funcionamento daquela organização militar. Também fizeram críticas a atos superiores e hierárquicos contratados contrários à diplomacia militar.